Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Peço sua máxima atenção para o que vai ser explicado aqui neste vídeo. Então vamos lá sem perca de tempo. Deuteronômio 34, do 1 ao 3. Vamos começar por aqui. Deuteronômio 34, permita-me ler do 1 ao 3. Escute com atenção. Raciocina comigo. Juntos vamos chegar ao entendimento. Está escrito assim em Deuteronômio 34. Eu vou ler aqui do 1 ao 3. Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali Jeová lhe mostrou toda a terra. Observe que Jeová mostrou a terra a Moisés, de Gileade e Adã. 2. Toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o 3. O Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Deixa eu ler aqui o 4. Então Jeová disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu darei o seu descendente. Permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Bem, então aqui nessa passagem, Jeová leva Moisés ao alto monte e lá mostra a terra que sob juramento ele prometeu dar ao seu povo. A começar por aqui, certo? Aí quando a gente vai também aqui em Isaías 1:19, eu vou ler aqui alguns versículos e depois você vai ver onde quero chegar. Apenas escute com atenção, reflita, medita. Perceba que Jeová leva Moisés ao alto monte e mostra a terra, que inclusive ele jurou dar ao seu povo. Agora, aqui em Isaías 1:19, eu vou ler aqui algumas passagens para chegarmos a uma conclusão. É bom compararmos com atenção. Isaías 1:19. Está escrito: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor desta terra. Então Jeová ele quer obediência e promete que o povo dele, se obedecer a ele, vai comer o melhor desta terra. Vá meditando comigo, preste atenção. Inclusive é um ditado hoje muito citado nas religiões, principalmente evangélica. Comerás o melhor desta terra, se obedecer a Jeová. Aí quando você vai aqui em Gênesis 12 é o chamado de Jeová a Abraão. Gênesis 12. Permita-me ler aqui algumas passagens e depois refletir com você. 12, versículo 1. Gênesis 12:1. Então Jeová disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui Jeová está chamando Abraão. No capítulo 13 do mesmo livro, no versículo 2, fala que Amém? Gênesis 13, no versículo 2, fala que Abraão foi enriquecido em ouro, prata e gado. Preste atenção, pessoal. Jeová chama Abraão em Gênesis 12:1 e no 13:2 aqui ele já enriquece Abraão, né? Com ouro, prata e gado. Preste atenção. Em Isaías 1:19 ele fala que comerás o melhor dessa terra. Aí quando você vai olhar ali Davi, Salomão e outros servos de Jeová, ambos eram ricaços, muitos ricos, milionários, digamos aqui na linguagem de hoje, em gado, ouro, prata, etc. Então, geralmente quem serve a Jeová, ele dá
desse melhor da terra, ele dá riqueza, honras e glórias, digamos assim, terrenas. Está conseguindo concluir até aqui? Está conseguindo compreender até aqui? Então guarde isso em você. Então quem promete que comerás o melhor da terra, quem promete dar riqueza, honras e glórias terrenas é Jeová. E você que lê Bíblia, você sabe muito bem que os servos de Jeová eram muito ricos. Já te mostrei aqui alguns, né? Ok, então onde eu quero chegar? Para a gente concluir, para a gente encurtar o vídeo para não ficar tão longo e fadigoso. Lucas 4, quando eu meditei, parei para refletir nessas passagens aqui que eu te citei, e até outras, os servos de Jeová eram muito pessoas ricas, né? Jeová ele enriquecia os seus servos, a quem obedecia a ele, comia o melhor da terra, né? E sempre ele promete essas coisas ao ser humano, porque o ser humano, no fundo, como ser humano, ele quer ser rico, quer viver bem, quer comer o melhor da terra, sim ou não. O ser humano, carnalmente falando, quer estar com o coração ligado para essas coisas terrenas, quer ser rico, etc, etc, né? Assim é o ser humano. E quando o Senhor Jesus estava aqui na terra como ser humano, ele foi tentado por esse anjo caído. Aqui em Lucas 4, você deve conhecer a história, mas eu vou focar aqui no versículo, permita-me aqui, Lucas 4, eu vou ler aqui no versículo 5, escute com atenção. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhes num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda essa autoridade sobre eles, todo esse esplendor, porque me foram dados. Preste atenção, pessoal. E posso dar a quem eu quiser. Preste atenção, que isso aqui é muito sério. Perceba que o anjo caído está dizendo aqui ao Senhor Jesus que ele daria todo esse reino aqui do mundo, essas maravilhas terrenas ao Senhor Jesus, se o Senhor Jesus se prostrasse diante dele e adorasse a ele, assim como Moisés fez, assim como Davi fez, assim como Salomão fez, assim como Abraão fez e outros que eram ricaços, muitos ricos. Abraão era rico em prata, ouro, em gado, Salomão nem se fala e por aí vai. E Isaías 1,19 fala que o servo de Jeová vai comer o melhor da terra. Então Jeová promete coisas terrenas, glórias terrenas, riquezas terrenas. Ele enriqueceu a Jó é o milionário, porque Jeová tem esse costume. E aqui ele promete ao Senhor Jesus riquezas, honras e glórias terrenas. Inclusive, assim como ele subiu Moisés no monte e mostrou a terra, ele fez com que o Senhor Jesus subisse e mostrou ao Senhor Jesus essas riquezas terrenas. E disse, tudo isso será teu se tu me adorar, se tu se converter a mim, se tu passar para o meu lado. Aí o mestre repreendeu ele dizendo que só o Pai devemos cultuar. Só o Pai verdadeiro devemos adorar, prestar culto. Compreende? Então o mestre que repreendeu ele não deu ouvido às riquezas terrenas, não deixou se macular com essas maravilhas terrenas que o Jeová tem costume de dar aos seus servos. Mas sim o mestre continuou fiel ao Pai Celestial, ao Deus espiritual, que não promete maravilhas terrenas, mas sim promete a vida eterna e o paraíso eterno. O Senhor Jesus nunca te prometeu nada terreno. Você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai comer o melhor da terra. O Senhor Jesus nunca prometeu isso. Ao contrário, ele disse que ele não tinha nem onde repousar a cabeça e quem seguisse a ele ia passar por dificuldades e tribulações. Então, mais uma vez, a gente comparando aqui uma coisa com a outra e raciocinando e refletindo, chegamos à conclusão que o Pai do Senhor Jesus não é aquele Deus que te promete riquezas terrenas, mas sim que te promete o espiritual da coisa. Então há uma contradição aqui. E eu concluo dizendo, assim como foi oferecido ao Senhor Jesus essas maravilhas terrenas, essas riquezas terrenas, foi também oferecido ao povo lá do Antigo Testamento, que inclusive caía na lábia desse ser, desse anjo caído, e se curvava a ele. Então isso aqui é para você refletir, para você meditar e mais uma vez entender que realmente não se trata do mesmo Deus, não se trata
do mesmo ser. Realmente Jeová, o Deus de Israel, é um ser, é um Deus, é um anjo caído. É um ser espiritual que foi expulso do céu e que dá riquezas e honras e glórias terrenas a quem serve a ele. O Senhor Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que você vai passar por lutas, dificuldades e perseguições e tribulações. Não comer o melhor da terra. E assim é a vida do cristão. Claro, a gente como ser humano a gente quer viver bem, mas sabendo que não é bem assim, infelizmente, porque nós estamos num mundo dominado, no mundo jaz do maligno, no mundo que quem opera é o rei das trevas, e ele dá riquezas, honras e glórias e felicidade terrenas a quem ele quiser e a quem servir a ele. Os cristãos verdadeiros, os seguidores do Senhor Jesus, os irmãos da IPV, não vai por esse caminho não. A gente pode passar por lutas, dificuldades terrenas, mas sempre somos fiéis ao Pai verdadeiro. Sempre somos fiéis, assim como o Senhor Jesus foi fiel ao Pai verdadeiro, ao Pai celestial. Ele disse não àquele anjo caído, quando ele prometeu honras e glórias terrenas ao Senhor Jesus. Assim como Davi aceitou, Salomão aceitou, Abraão aceitou e outros. Que eram esses homens, pessoal, eram muitos ricos, você não imagina. Você pega esses milionários aí de hoje, nem se compara com as riquezas que esses servos de Jeová tinham, você nem imagina. Eu te provei aqui em Gênesis 13, 2, que Abraão era muito rico em ouro, em prata, em gado. E por aí vai. E o Senhor Jesus nunca te prometeu nada disso. E sim que você seja fiel ao Pai, pratique o amor cada dia e espere o seu retorno. Aí sim você vai ganhar a verdadeira riqueza celestial. Ajunte o teu tesouro no céu, meu irmão e minha irmã, e não aqui na terra. Porque o anjo caído é quem tem esse costume de dar riquezas terrenas aos seus servos. Mas o Senhor Jesus te prometeu vida eterna no mundo espiritual. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco, Pacaju e Ceará, Pastor Cristiano, estou aqui para junto com você aprendermos sobre o Pai verdadeiro, que envia o Senhor Jesus a essa terra para nos salvar.